Olá! Bolsonaro e outras 33 pessoas são denunciadas por golpe de Estado. Mulher morre após carro ficar submerso em São Paulo. E São Paulo decreta emergência em saúde pública por causa de dengue. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegamos aqui com as notícias mais importantes do dia hoje, uma notícia avassaladora, né, que já está dando o que falar aí pelo nosso Brasil afora, né? Mas antes de continuar, lembrando que você pode estar acompanhando a WTV Brasil, todas as novidades, inclusive aqui do Fato Brasil, nas nossas redes sociais, que são todas arroba WTV Brasil, tá tudo aí na tela, todas essas redes sociais aí, esse monte de rede social aí. Lembrando que no YouTube nós também somos WTV Brasil, você pode assistir o nosso jornal nas 22 horas de segunda a sexta, sempre inédito. E você também, se você não consegue assistir ao seu horário, você pode assistir após o seu horário, quantas vezes você quiser, mandar para os amigos e tudo mais. Esse que é o resumo das principais notícias do dia. Claro, com a minha análise, né, meus comentários, né? Você também pode assistir a WTV Brasil pelo canal 89 da Soul TV, tá aí na tela. Você também consegue assistir a WTV Brasil no computador, pelo site soultv.com.br, e lá no wtvbrasil.com.br você tem todas as informações de como assistir a nossa grade. Nós estamos mudando o nosso site está bem simples, porque nós estamos fazendo um novo site, já faz um mês que nós estamos desenvolvendo, logo estará no ar aí e a gente traz aqui mais novidades. Vamos então começar o nosso programa de hoje. E hoje a gente tem uma notícia extremamente avassaladora, né? Que não é bem uma surpresa, né? Mas Bolsonaro e outras 33 pessoas são denunciadas por golpe de Estado pela Procuradoria-Geral da República. A gente separou uma matéria muito completa explicando sobre toda essa denúncia, todo o assunto feita pela TV Pública, pela TV Brasil, e a gente vai colocar no ar agora e eu comento após essa matéria. Roda aí. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, diz na denúncia que o ex-presidente Jair Bolsonaro comandou a organização criminosa criada em junho de 2021 e atuante até 8 de janeiro de 2023, quando houve invasão e destruição das sedes dos três poderes. Na denúncia de 272 páginas, Gonet destaca que, além de a organização ter atuado com violência contra a democracia, o grupo teve, abre aspas, o cuidado de documentar o seu projeto de retenção heterodoxa do poder, fecha aspas. Durante as investigações foram encontrados manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que detalham o plano golpista. A denúncia da PGR foi enviada ontem à noite para o relator do processo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, os delegados da Polícia Federal, Alexandre Ramagem e Anderson Torres, os militares Almir Garnier, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Braga Neto, pelos crimes de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado. Já os outros investigados foram acusados de integrarem de maneira livre, consciente e voluntária a organização. Vamos ver na reportagem a seguir mais detalhes sobre essa denúncia. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o núcleo central da organização criminosa que atentou contra a democracia era formado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, o ex-comandante do Exército Paulo Sérgio Nogueira,
o ex-ministro da Defesa e vice na chapa de Bolsonaro em 2022, Walter Braga Neto, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Eles seriam os responsáveis por tomar as principais decisões e ações de impacto social. E Mauro Cid atuaria como porta-voz, transmitindo orientações aos membros do grupo. Junto com os demais acusados, a organização teria elaborado uma trama conspiratória armada e executada contra as instituições democráticas. Bolsonaro teria começado a adotar um tom antidemocrático em 2021, ao reclamar de decisões de tribunais superiores e do sistema eleitoral eletrônico em vigor. De acordo com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, houve uma escalada da postura autoritária do ex-presidente quando Luiz Inácio Lula da Silva, visto como o mais forte concorrente de Bolsonaro nas eleições de 2022, teve suas condenações anuladas e pôde se candidatar à presidência da República. A partir deste cenário, o grupo golpista registrou a ideia de estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações para deslegitimar o resultado eleitoral, caso Lula ganhasse, criando condições que levassem à deposição do governo eleito. Eles também deixaram claro que descumpririam decisões do Poder Judiciário com as quais não concordassem e prenderiam agentes públicos que executassem ordens judiciais desautorizadas pelo Poder Executivo. Além disso, incentivaram os acampamentos golpistas em frente aos quartéis pelo Brasil e prestaram auxílio moral e material para os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Outro destaque do documento da PGR é a afirmação de que Bolsonaro não só sabia do plano para matar Lula, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, como também tinha concordado com a ação. Se o plano de golpe de Estado desse certo, o ex-presidente já tinha inclusive um discurso pronto para declarar estado de sítio e decretar a operação de garantia da lei e da ordem. Segundo Paulo Gonet, o discurso encontrado na sala de Jair Messias Bolsonaro reforça o domínio que este possuía sobre as ações da organização criminosa, especialmente sobre qual seria o desfecho dos planos traçados, a sua permanência autoritária no poder mediante o uso da força. Além dos integrantes do núcleo central da organização criminosa, outras 26 pessoas foram denunciadas no inquérito. São elas: Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Bernardo Romão Correia Neto, Carlos César Moretson Rocha, Cleverson Ney Magalhães, Estevam Cols Teófilo Gaspar de Oliveira, Fabrício Moreira de Bastos, Felipe Garcia Martins Pereira, Fernando de Souza Oliveira, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira Lima, Marcelo Araújo Bormevete, Marcelo Costa Câmara, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Mário Fernandes, Marília Ferreira de Alencar, Nilton Diniz Rodrigues, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Rafael Martins de Oliveira, Reginaldo Vieira de Abreu, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, Silvinei Vasques, Vladimir Matos Soares. Uma reportagem longa, a gente não tem colocado muitos vídeos aqui, muitas matérias, porque a gente tem mudado um pouco o nosso enfoque, mas eu acho que foi muito importante ter passado essa matéria para a gente poder ter a base aí, né, para você que tem alguma dúvida, né, então a gente passou logo a matéria da TV Pública, que é o que a gente pode passar, porque as matérias da TV Brasil são da EBC, que é a empresa Brasil de Comunicação, que é pública, né, desde que a gente mostra os créditos, a gente pode exibir o material da EBC e da Agência Brasil, que é o que a gente tem colocado aqui, que é a forma correta da gente passar a informação. Dadas todas as informações, eu vou fazer uma pequena análise. Gente, primeira coisa que a gente tem que fazer é parar com esse negócio de que existe uma teoria da conspiração para poder passar pano e não sei o que. Sabe, eu acho que é o seguinte: uma denúncia como essa, feita através de uma delação e de outras provas que estão sendo levantadas, né, por toda a investigação, e agora vai ser julgado. Então eu não posso chegar aqui e dar um juízo de valor. Ou seja,
A gente ainda não teve o julgamento, que vai ser julgado pelo Superior Tribunal Federal, né? E o que eu posso dizer para vocês? Primeira coisa, isso é muito grave. Para chegar nesse estágio da Procuradoria-Geral da República denunciar todas essas pessoas, inclusive Bolsonaro, que é um ex-presidente, a primeira coisa é que é muito triste isso. Não é triste porque está denunciando o Bolsonaro. É muito triste porque um ex-presidente da República, de acordo com... está sendo acusado de ter orquestrado e estar fazendo parte de uma organização criminosa para dar um golpe de Estado, por não aceitar os resultados das urnas eletrônicas que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva para esse mandato que está em vigor agora, né? E pior, colocando dúvidas em cima do sistema eleitoral, sem ter provas. Ah, Vitor, mas se a gente tem prova, a pessoa falou, eles não deixaram outra coisa. Isso não é prova, gente. Tem que ter prova. Eu disse que eu vou ser o mais imparcial possível, o mais independente, e por ser independente eu preciso falar a verdade aqui. A gente não pode descaracterizar uma urna eletrônica sem a gente ter prova. Não existe prova. Ah, você não acha? O que eu acho não é importante nesse momento. Ah, eu desconfio. Desconfie. Você pode desconfiar, mas você não pode alegar de que o sistema é falho. Pode ser que tenha. Seria muito bom que se abrisse esse sistema para alguma comissão para poder provar que não há essas falhas. Uma vez que o sistema é todo offline, né? Mais difícil de ter falhas assim. Lembrando que o sistema eleitoral, na ocasião, estava sobre o governo do próprio Bolsonaro. Ele tinha a máquina, ele tinha as pessoas que poderiam estar alterando urnas. Né? Então é muito complicado isso daí. Entre outras coisas, denúncias fortíssimas. Por exemplo, que você viu aí na matéria, que ele sabe que o Bolsonaro sabia e concordou com o plano de matar Lula Alckmin Moraes. Essa denúncia da Procuradoria-Geral, que foi apresentada ontem à noite, estou trazendo nesta quarta aqui para você, para poder a gente analisar um pouco onde que isso impacta. Isso é sério demais. Nós passamos por um triz de um golpe de Estado, é o que a gente está vendo. Não, aquilo não foi golpe, as pessoas estavam só protestando. Não, gente. Eu não sei se talvez as pessoas já tenham esquecido, mas 8 de janeiro foi uma coisa que boa parte do país se posicionou contra aquilo. Uma coisa é um protesto, outra coisa foi a destruição que foi causada. E é muito grave, porque existem militares da ativa e da reserva envolvidos nessas denúncias, o que deixa a coisa muito mais cabeluda. Gente, a gente tem que acordar. O negacionismo não pode existir. Ah, então você é de esquerda, porque você está contra o negacionismo. Não! Ser contra o negacionismo não é algo exclusivamente da esquerda, não. Porque a esquerda também negaciona algumas coisas aí, muitas coisas aí também. Tem gente doente do lado do Bolsonaro, gente doente do lado do Lula também. É só você falar mal, e com certeza vão vir falar besteira, porque muita gente de esquerda me assiste, mas não de esquerda, mas tem petista que me assiste, que vai falar, e quando eu falo contra o Lula também vem encher o meu saco. Assim como o bolsonarista vem fazer o mesmo. Mas a gente não pode passar o pano por uma notícia gravíssima. Isso é gravíssimo. Onde que isso permeia na nossa vida? Isso põe em xeque toda a nossa questão democrática. Ou seja, isso tira a estabilidade política do sistema democrático de um país. Porque, então quer dizer assim, se o presidente em exercício, o presidente que está eleito, no caso era o Jair Bolsonaro, agora é o Lula. Vamos supor que o Lula perca a próxima eleição, se é que ele vai se candidatar, porque a gente não sabe ainda. E aí ele vai começar a questionar a urna e vai tentar vai mandar os apoiadores irem todos quebrar os três poderes? Ah, mas você está falando que o Bolsonaro mandou? Não, eu estou falando que ele está acusado de ter participado e provavelmente ser o mandante de tudo isso. Junto com todos esses nomes que você viram aí. E entre outros que a gente tem visto aí há meses, né? Há um ano ou mais. Desde que aconteceu tudo o que aconteceu. Então eu não posso. Eu tenho uma responsabilidade como jornalista. Ah, mas então você está defendendo um sistema que não sei... Eu não estou colocando o sistema. Eu não estou falando de sistema financeiro, nem de sistema político. Eu estou falando de uma denúncia muito grave.
que se a gente deixar essa denúncia passar, se a gente não apurar da maneira correta e não der, e não confiar que o processo da justiça está acontecendo com provas, porque não adianta fazer justiça como se fez no passado, onde não existiam provas, existiam só convicções. Se for pela convicção, Jair Bolsonaro já estaria preso há muito tempo. Mas não é bem o que acontece, porque existe um processo legal, ao qual ele tem ampla defesa. Toda a defesa do Bolsonaro, de todas essas 33 pessoas citadas na matéria, soltaram notas comentando, né, e negando as acusações e dizendo que era incrível. E se você quiser saber mais sobre essas notas, no site da Agência Brasil está tudo especificado, tá bom? A gente não vai ficar falando aqui porque o nosso foco aqui é na análise, tá bom? Mas está tudo lá na agenciabrasil.com.br, é o acesso de todo mundo às notícias da agência brasileira, com o nosso dinheiro, né? E, além de tudo isso, é muito gravíssimo que existe uma denúncia para matar as pessoas que foram eleitas, para matar o juiz que está à frente do caso. Então isso torna a coisa muito mais grave. Muitas denúncias, muitas coisas ligadas. E desculpa, gente. Isso não foi algo que criaram desculpa, eu não consigo enxergar provas de que toda essa questão está sendo criada para derrubar o Bolsonaro e não deixar ele se eleger. Ele já é inelegível. Ele não vai participar das eleições. Estão tentando passar uma anistia que é absurda por si só. Se você participou de um ato golpista, você não pode ser anistiado, gente. Porque senão você vai estar passando o pano e vai estar abrindo um precedente para que outras pessoas façam o mesmo no futuro e tentem derrubar a democracia brasileira. O que não pode ser admissível por nenhum lado. Nem para quem é conservador e nem para quem é liberal. Nem para quem é de direita, nem para quem é de esquerda e nem para quem é de centro. Tudo isso está baseado num sistema democrático de direito, que se a gente deixar ele ser derrubado, nós estaremos trazendo uma instabilidade ao nosso país, que já não é lá essas maravilhas, com tantas coisas de problemas acontecendo. Imagine uma guerra civil estourando aqui por causa que a gente está provocando instabilidade no sistema político. Pensa um pouco. Ah, isso daí não vai colocar comida na minha mesa, isso aí não vai me ajudar a ir pro trabalho, isso não vai melhorar a minha condição. Você que pensa. Isso é importante a gente saber. É importante também não colocar as mesmas pessoas que atentaram para esse golpe lá. Ah, então você está falando para eu não votar em Bolsonaro? Você não vai votar em Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível. Ele não vai participar da próxima eleição. Eu não estou dizendo quem você vota ou não. Mas como povo, a gente tem que tirar essas pessoas que fazem mal pra gente. Incluindo governos como o Lula também, que tem muitas coisas aí que também não estão agradando. Fez muita promessa e também não está cumprindo. Por que a gente é obrigado a votar ou só no Bolsonaro ou só no Lula? A gente tem outras opções, a gente precisa ter opções. Pessoas precisam começar a confiar no sistema político para poder para poder estar concorrendo na eleição e a gente ter outras opções, gente. A verdade é que os políticos que estão disponíveis hoje, a grande maioria deles, quase todos, são políticos que continuam com a mesma coisa. Eu comentei em outros programas, a política do governo Lula está sendo a mesma de outros governos. É que o governo Bolsonaro foi extremamente ruim. Então qualquer coisa que pelo menos respeite a ordem democrática é melhor do que aquilo que estava acontecendo. Como você pode ver, com suspeita de golpe de Estado. Mas a verdade é que o atual governo também não é lá essas maravilhas e que a gente precisava melhorar. Então, gente, a gente não pode misturar as coisas. Não concorda comigo? Tudo bem, você pode não concordar, mas eu não vou falar algo aqui, eu não vou defender algo ou rechaçar algo sem provas. Não vou sair da realidade aqui, não. Se você veio assistir o Fato Brasil esperando ver aqui o que negacionistas, o que pessoas que estão aí pensando, que acham que tem convicções está falando, você veio ao lugar errado. Ah, se você veio alguém aqui que só vai criticar também tudo que é conservador, você também veio ao lugar errado. Não é essa a minha posição. Não é esse eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para fazer uma análise sobre os fatos. E por que eu estou falando tudo isso? Já há 20 minutos de programa já no ar. Porque essa é a notícia que permeou todo o noticiário. Mas essa análise eu acho importante, por quê? Porque sempre vem encher o meu saco. Eu não posso falar mal do Bolsonaro, não posso falar mal do Lula, tem gente torrando a minha paciência. Mas aqui vai ser assim, gente. Aqui eu não estou trazendo esse jornal para você rir.
Eu estou trazendo esse jornal para a gente fazer uma análise juntos e entender o que está acontecendo numa ótica o mais independente possível. Tá bom? É isso. Vamos continuar acompanhando. Aí se o STF julgar procedente e prender tudo esse povo, aí vai começar negacionismo também. Né? Como aconteceu também em outras ocasiões. Aí. Não só para um lado, mas como o outro. E, gente, ontem foi um dia de caos aqui em São Paulo. Novamente, dessa vez na região da freguesia do Ó, em Pirituba, onde nós estamos, o mundo caiu. É raio, é muita chuva e uma mulher morreu após um carro ficar submerso em São Paulo, né? O forte temporal que caiu na noite de ontem, terça-feira, na cidade de São Paulo, causou a morte de uma mulher de 40 anos de idade, que ficou presa no carro submerso pelo avanço das águas. O alagamento ocorreu na freguesia do Ó, na divisa com o bairro de Pirituba, né, com a vila, que é o Piqueri, na zona norte da capital. A região da Avenida Edgar Facó, que fica nesta região, na região norte, indo para o noroeste de São Paulo, próximo à ponte do Piqueri na Marginal Tietê. Você que não é do estado, é próximo da via mais movimentada da cidade, que é a Marginal Tietê. E tudo isso aconteceu lá. A gente tem algumas imagens que é do site Piritubanet, que é um perfil aqui, é site e perfil do Instagram, onde eles postam coisas da região noroeste de São Paulo, como Pirituba, freguesia do Olapa e tudo mais, onde essa chuva ontem foi mais forte. A gente tem as imagens aí, a gente vai passando as imagens aí, olha só. São imagens incríveis. Aí são os dois agentes da CT tentando ficar em cima do carro que foi submerso. Ali é o ônibus parado, foram vários ônibus que foram destruídos. Ó, parece que é uma rua isso aí, gente. Né? E o prefeito pôs a culpa na chuva. Ele não teve culpa nenhuma. Tava tudo limpo de acordo com ele. Tava bem limpo lá. A gente viu pelo lixo andando aí que tava bem limpo as galerias, os bueiros, estava tudo muito limpo também. Ele também não aprovou nenhuma obra que derruba a árvore. Aí tem uma obra enorme aí de alguns prédios aí que todo mundo do bairro é contra, mas eles derrubaram todas as árvores. Isso também não teve influência. Foi São Pedro que foi muito, muito mal e jogou essa chuva depois de um calor com uma sensação térmica de 40, 42 graus durante o dia. Jogou essa chuva e aí a culpa de São Pedro. Não foi, o prefeito não teve nenhuma responsabilidade, o governador também não, presidente também não, embora o presidente tenha muito o que fazer, porque isso na verdade é uma responsabilidade do município, né? Mas assim, ninguém. Isso aí. A Edgar Facó, que é essa avenida que a gente está vendo nas imagens, com os carros boiando. E eu passei aí ontem, gente. Ontem eu estava na Avenida Paulista, estava voltando. Nesse momento, eu fiquei um tempão na Lapa esperando, no bairro da Lapa, que é o bairro ao lado, para poder voltar para casa, porque ninguém conseguia entrar em Pirituba ontem à noite, por causa disso. Olha os carros boiando. Imagina o prejuízo. Imagina o prejuízo. Meu Deus do céu, isso parece repetição de outras, mas está cada vez pior. Isso não acontecia há anos nessa avenida, gente. Mas de 2 anos para cá a coisa vem piorado. São as imagens aí que as pessoas da região mandaram para o Piritubanet. A gente reproduziu aqui. Um abraço à galera do Piritubanet, que faz esse trabalho incrível aqui na região. E o prefeito esteve no lugar dessa tragédia, né? Hoje, quando já estava tudo seco, obviamente que ele não ia lá na hora do desastre, né? Você acha que ia nada. E foi lá, e aí estão se cogitando agora criar um piscinão. Pode criar 15 piscinão, prefeito. Se a política desastrosa ambiental que está sendo usada na administração pública, isso a nível municipal, estadual e também federal, se a gente continuar derrubando árvore para construir prédio, é isso que vai acontecer e não vai adiantar. 15 piscinão. Porque cada vez vai ser pior. Essa que é a verdade. Limpou a galera. Limpou nada. Eu ando por essa avenida e nunca vi nenhuma. Nos últimos 2 anos eu não vi nenhuma equipe da prefeitura limpando nada. O máximo que acontece é quando há uma enchente, uma chuva, eles vão lá e varre os garis mesmo. Porque equipe a gente não vê. Mas foi de madrugada. Mas, gente, há 2 anos isso está abandonado. A última vez que eu lembro de ter visto uma enchente tão grave nessa região foi em 2004. Teve outras, mas não tão grave quanto essa. Essa que é a verdade. Estou falando da minha experiência, porque eu moro nessa região que você viu essas imagens incríveis. Incríveis de estarrecedoras, claro, né? Não é incríveis de bom, pelo amor de Deus. O balanço da Defesa Civil diz que até o momento, 7 pessoas
no estado, né? Morreram por causa dos deslizamentos causados pelas chuvas, 11 foram levadas pelas enxurradas, 2 arrastadas pelos vendavais e uma pessoa morreu atingida por um raio. Esse é o balanço do nosso verão. Vamos continuar destruindo a natureza, quem sabe assim, né? Parece que defender a natureza virou algo de comunista, né? Então, fazer o quê? Falo porque é verdade, é o que falam aí, né? E é isso que está acontecendo e cada vez pior, tá? Isso porque eu não falei do sistema do trem, que também não deu certo. Uma passarela que a prefeitura fez em cima da Marginal Pinheiros, lá em cima da linha do trem da linha 9, da Via Mobilidade, que já não é lá essas maravilhas, então começou a desabar, fazia 20 dias que ela estava lá. Não é uma chuva, por mais forte que seja, que ia fazer desabar um negócio desse. Esse negócio foi mal feito mesmo. E agora o pessoal da linha 9, novamente, está tendo problemas com o trem por conta disso. E já sabe-se lá quando é que vai ter melhoria nisso daí. E olha só uma coisa muito importante, uma das últimas notícias de hoje, que eu quero chamar a sua atenção. São Paulo, a Secretaria Estadual de São Paulo decretou, nesta quarta-feira, a situação de emergência em saúde pública no estado devido à persistência e agravamento da epidemia por dengue. O anúncio foi feito pelo Instituto Butantan, né, pelo secretário Eliusis Paiva, né? A principal justificativa para a mudança de patamar está no reconhecimento da alta incidência da doença no estado. São 300 casos para cada 100 mil habitantes, atingindo 225 municípios. 60 desses já instituíram decretos municipais de emergência em razão da doença. Os dados estaduais confirmam 124 mil casos da doença este ano, com 113 óbitos confirmados. Segundo o painel do Núcleo de Informações Estratégicas de Saúde, UNIES, estadual, ainda estão em investigação mais 233 óbitos. É aquilo que eu tenho falado aqui. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o governo estadual, o governo municipal e o governo federal também precisam fazer a parte deles. Você está vendo alguma ação? Eu não estou vendo ação. Não tem nem aquelas equipes passando para poder verificar se tem água parada. Não tem. Aqui em São Paulo não tem. Não está passando ninguém. Nos outros anos passava, nessa época do ano, agora não passou. Eu acredito, o que eu torço é que para os nossos governantes comecem a agir de fato. Tem denúncia aqui na cidade de São Paulo de que a prefeitura comprou superfaturada armadilhas para matar o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e que ela não faz a manutenção para essas já superfaturadas armadilhas, e agora elas, de vez de ser armadilhas, estão sendo criadouros, porque não há manutenção. É o cúmulo do absurdo. Eu tive dengue no passado, e eu tô morrendo de medo de ter dengue de novo. Porque a gente não escolhe ter dengue. Simplesmente o mosquito vem e pica a gente, não sabe se é pernilongo, se é Aedes aegypti, se é o raio, o diabo a 4. Mas é algo que a gente precisa cobrar dos nossos governantes. E parar de ficar defendendo o lado político, porque tem político de estimação. A verdade é que a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem tiver, independente do partido, independente do nome, independente do viés político. E a gente é que está entrando bem. Não pelo bueiro, porque o bueiro está entupido. Essa aqui é a verdade. Vamos encerrar o nosso programa então, né? Chegando ao final aqui, nessa quarta-feira brava, calor também aqui em São Paulo. Até a gravação da nossa matéria não tinha chovido, mas pode acontecer. Bom, vamos lá, vamos para as últimas notícias. Papa apresenta leve melhora em exames de sangue, diz o Vaticano. Toffoli anula processos contra Palocci na Lava Jato. A gente vai comentar aí durante a semana essas coisas, tá? Lula defende presunção de inocência a denunciados por golpe de Estado, né? Muito importante ter todo o sistema legal. Tem que ter sim a presunção de inocência, porque tem que ter provas que eles são culpados, né? Isso inclui o Bolsonaro também. O sistema legal não pode ser distorcido. Brasil e Portugal assinam 19 acordos bilaterais essa semana e isso também ajuda muito o nosso país. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estou de volta com mais um Fato Brasil. Tchau!